Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos continuar a nossa tratação sobre as fibras presentes na matriz extracelular, hoje dando atenção às fibras de colágeno. Mas antes de começar, gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse se tornar membro para assim valorizar o meu trabalho. Em aulas passadas, eu citei que a matriz extracelular é composta de uma substância fundamental, as fibras e as glicoproteínas adesivas. Agora iremos nos concentrar nas fibras, que são responsáveis pelas propriedades mecânicas da matriz extracelular. As fibras, elas podem ser elásticas, conferindo então uma elasticidade a essa matriz, e pode ser também formada por fibras e fibrilas de colágeno, conferindo resistência mecânica. Além de que as fibras, elas podem formar retículos, e esses também serão constituídos de colágeno e darão sustento a outros tecidos. O colágeno é a componente fibrosa mais relevante dos tecidos conectivos, por possuir uma alta resistência à tração, ao mesmo tempo que mantém uma boa flexibilidade, apesar de possuírem uma baixa elasticidade. Flexibilidade é diferente de elasticidade. Esta é a proteína mais abundante dos mamíferos, compondo cerca de 25% da sua massa proteica. Até agora, já foi descoberto 29 tipos de colágenos nos vertebrados, numerados na ordem de descoberta. Além de que, eles não formam apenas fibras. Existem, por exemplo, moléculas de colágeno transmembrana que facilitam a adesão de uma célula à matriz extracelular. Uma característica das fibras de colágeno é aquelas de possuírem, ou totalmente, ou em apenas algumas partes dessas fibras ou fibrilas, de possuírem, então, 3 filamentos polipeptídicos, que cada filamento polipeptídico vai girar no sentido anti-horário, mas os 3 filamentos polipeptídicos anti-horários vão se agregar para formar uma tripla hélica que gira no sentido horário ou destro. Bem, por exemplo, a estrutura da tripla hélica é contínua nos colágenos muito rígidos, que são os de tipo 1, 2 e 3. Mas podem-se observar interrupções dessa estrutura na tripla hélica em colágenos mais flexíveis, como de tipo 4. Esses filamentos, os filamentos de polipeptídeos que giram no sentido anti-horário, são chamados de filamentos alfa, e os 3 filamentos que formam a tripla hélica podem ser idênticos, podem ser diferentes, ou podem ser 2 idênticos e 1 diferentes. Esses filamentos alfas são ricos nos aminoácidos prolina, hidroxiprolina e glicina. Essa glicina, ela se repete de 3 em 3 aminoácidos e, nas extremidades desses polipeptídeos, frequentemente a gente observa a hidroxilisina, que também frequentemente sofre um processo de glicolização. A glicina, ela se repete porque ela é bem pequena, e sendo pequena, ela permite uma melhor interação dos filamentos entre si. De fato, a glicina é o menor aminoácido e ela possui como cadeia lateral apenas um átomo de hidrogênio. Não existe nenhum outro aminoácido maior que ela. E, de fato, aquilo que vai se observar é que a tripla hélica vai se estabilizar através das ligações de hidrogênios que vão se formar entre os grupos NH e C-O das ligações peptídicas, além do que também se estabiliza através das pontes de hidrogênio que vão se formar entre os resíduos intermoleculares de prolina e hidroxiprolina. Esses dois últimos aminoácidos, eles são cíclicos, e assim eles vão limitar a capacidade de rotação dessa estrutura, contribuindo para a estabilidade das fibras ou fibrilas de colágeno. Essas ligações de hidrogênio se formam porque os resíduos de aminoácidos sofreram um processo de hidroxilização, que é muito importante então para garantir a estabilidade dessas fibras e fibrilas de colágeno. A hidroxilização, ela é uma mudança pós-traducional que ocorre pela dioxogenase, que é uma enzima. E exemplos de dioxogenase que ocorrem na fibra de colágeno são a prolil hidroxilase e a lisil hidroxilase. E, como todas as dioxogenases, elas vão pegar uma molécula de gás oxigênio, ou seja, O2, e transferir cada átomo de oxigênio em moléculas diferentes. Essas enzimas vão funcionar apenas se os aminoácidos se encontram na posição correta nos filamentos. Também é necessário cofatores como o ferro 2+, o alfa-cetoglutarato e o ácido ascórbico para a correta ação enzimática. O ácido ascórbico é a vitamina C, e a carência ou dessa vitamina C ou dos outros cofatores podem gerar colágenopatias,
que são doenças relacionadas à síntese de colágeno e que serão melhor analisadas no final dessa aula. A forma final do colágeno se forma apenas no exterior da célula que o sintetizou. Primeiro, vem sintetizado filamentos denominados procolágenos que possuem os propeptídeos nas regiões terminais, que esses propeptídeos vão garantir o correto assemblamento dos 3 filamentos para formar a fibra de colágeno. Caso as fibras ou fibrilas de colágeno se formassem dentro da célula, a sua incrível resistência à atração poderia gerar problemas para a própria célula. As células que sintetizam esse procolágeno são os fibroblastos, do tecido conectivo propriamente dito. Tem também os condroblastos da cartilagem e os osteoblastos dos tecidos ósseos. Tem também os odontoblastos que geram a dentina. Mas as células não conectivas podem também secretar esse procolágeno, como as fibras musculares e as células de Schwann. Bem, primeiro terá que ocorrer a síntese de cada polipeptídeo, que são os filamentos alfas, lá no retículo endoplasmático rugoso que irá acontecer essa síntese. Depois, segundo, no lúmen do retículo, as enzimas que hidroxilizam os resíduos dos aminoácidos irão agir. Terceiro, irá ocorrer a glicolização de alguns resíduos de hidroxilisina e, por isso, o colágeno pode ser considerado também uma glicoproteína. Por quarto, ocorre a formação de pontes de sulfuro entre os resíduos de cisteína dos propeptídeos e esses propeptídeos eles foram sintetizados juntos com os filamentos alfas, mas não estarão presentes na molécula final. A sua função é de alinhar os filamentos alfa, facilitando assim a formação da tripla hélica. Essa formação será facilitada também, além das pontes de sulfuro, também será facilitada pelas proteínas como a heat shock protein. Por quinto, o procolágeno irá passar para o complexo de Golgi, onde lá irá ocorrer modificações de seus açúcares e isto irá começar um processo de formação de vesículas que o levará para o externo da célula. Por sexto, lá no externo da célula, o procolágeno se irá maturar em colágeno, pois os propeptídeos serão clivados. Por sétimo, as moléculas de colágeno do tipo 1 irão se autoassemblar e formar as fibrilas, que depois também irão se unir para formar as fibras de colágeno. A síntese dos outros tipos de colágeno possuem mais ou menos o mesmo esquema do colágeno de tipo 1, porém, existem colágenos que não formam as fibrilas, e sim estruturas à rede que são estabilizadas graças a outros tipos de colágeno. Como a síntese do colágeno requer a coordenação de muitos processos e enzimas, problemas genéticos que alteram a eficácia da sua produção podem gerar patologias, que são conhecidas como as colágenopatias. Analisando no específico os vários tipos de colágeno, podemos observar aqueles que formam as fibrilas, que são do tipo 1, 2 e 3 e mais alguns. Porém, apenas o de tipo 1 formará as fibras após a organização das fibrilas. Temos também os colágenos que formam redes, que podem ser denominados também de folhetos, como do tipo 4. Essas são estruturas que formam as lâminas basais das células epiteliais, sendo produzidas por este tecido e não pelo tecido conectivo. Encontramos também os colágenos que estão associados às fibrilas, e assim permitem uma ligação entre as fibrilas com mais fibrilas ou com outras componentes da matriz extracelular. Um exemplo é o colágeno de tipo 7, que consegue se ligar no colágeno de tipo 4 que eu acabei de citar, e assim irá aderir à membrana basal do tecido conectivo. E, em tempos mais recentes, foi descobertos e classificados novos tipos de colágenos, como os colágenos transmembrana, que são os 17, importantes em algum tipo de junções celulares. Também podemos encontrar os colágenos com tripla hélicas múltiplas, encontrados, por exemplo, na membrana basal, como o de tipo 15 e o de tipo 18, além de colágenos que irão formar redes hexagonais, como, por exemplo, o colágeno de tipo 8. Cada molécula de colágeno tem, em média, 300 nanômetros que vão se assemblar para formar as fibrilas. E, nesse assemblamento, iremos observar regiões que se sobrepõem e as regiões que não se sobrepõem. Isto ocorre por causa das ligações entre as hidroxilisinas que são encontradas nas extremidades das moléculas, que vão interagir entre si e formar as ligações covalentes entre as fibras de colágeno. E sobre o microscópio eletrônico, percebemos que existem listras claras e listras escuras. As listras escuras são as regiões que não houve a sobreposição de colágenos.
Logo, isto deu espaço para metais pesados usados na técnica de microscopia eletrônica que irão se depositar nesses espaços. E enquanto nas listras claras, as regiões que não sofreram esta sobreposição entre as fibras de colágeno não vão dar espaço para a deposição de metais pesados, e por isso elas vão ficar como listras claras, porque são regiões não eletrodensas. Bem, essas fibrilas vão se associar para poder formar diversas estruturas que iremos agora analisar. Temos os colágenos fibrilares que se organizam em fibrilas, e eles podem ser observados do tipo 1, 2, 3, 5, 11 e 27. O colágeno de tipo 1 é o mais abundante no nosso organismo e possui uma distribuição bem ampla. Ele se irá associar formando as fibrilas, que depois eles serão os únicos a conseguir dessas fibrilas formar as fibras de colágeno. Bem, em uma preparação a fresco, eles possuem uma coloração branca, enquanto com a hematoxilina e a eosina, eles irão se colorir intensamente em rosa por ser acidófilo. O colágeno de tipo 3, após formar as fibrilas, essas irão se associar para formar as fibras reticulares, que são mais finas e menos organizadas que as fibras de colágeno de tipo 1. Elas são sintetizadas principalmente pelos fibroblastos, pelas fibras musculares e pelas células de Schwann. Esse tipo de colágeno ele pode ser encontrado ao redor de vasos sanguíneos, fibras musculares, fibras nervosas, onde lá irão formar o perinervo ou o endonervo. Também podem ser encontradas nos estromas de órgãos, como por exemplo algumas glândulas endócrinas e exócrinas. Elas compõem também a matriz extracelular da medula óssea vermelha, linfonodos e o baço. Elas são difíceis de serem observadas por hematoxilina e eosina, mas elas são evidenciadas com a coloração de paz. Esta coloração ela colore muito bem os carboidratos e esse colágeno ele é altamente glicosilado, recebendo então uma coloração de vermelho vinho nesta coloração de paz. Podemos encontrar colágenos que possuem uma função de se associar às fibrilas e ajudar na sua organização. Esses colágenos são chamados de colágenos a tripla hélica interrompida, pois eles possuem extremidades globulares que facilitam a interação das fibrilas, ou dessas fibrilas com outras fibrilas, ou das fibrilas com outras moléculas da matriz extracelular. O colágeno de tipo 7 é um exemplo, pois ele se liga ao colágeno de tipo 4 na lâmina basal, ele liga então esse colágeno tipo 4 com as fibras reticulares presentes no tecido conectivo. Um outro exemplo é o colágeno de tipo 6, que irá coordenar a formação das fibras de colágeno de tipo 1. O colágeno tipo 1 é aquele que forma os tendões ligando o músculo ao osso. Essas fibras possuem a mesma resistência à tração que os fios de aço de mesma grossura. Também é presente nas fibras de colágeno de tipo 1 os proteoglicanos de condroitin sulfatos, que irão se associar de forma não covalente às fibras de colágeno de tipo 1 e assim irão revestir a sua superfície. Também existem os colágenos que formam lâminas ou redes bidimensionais, como o colágeno 4, presente na lâmina basal, formando estruturas hexagonais planares, que também vão se associar a outros tipos de colágeno, como o 8, o 10, o 13 e o 6. Como vimos, a síntese e formação das estruturas passam por muitos processos e defeitos nessas etapas podem causar as colágenopatias, ou seja, doenças relacionadas ao colágeno. Acredito que a mais famosa seja a colagenopatia chamada escorbuto, que é uma colagenopatia na carência da vitamina C, que é o ácido ascórbico. Será observar uma menor hidroxilação, que como vimos é um processo que ocorre durante a síntese do colágeno, e de consequência se irá formar uma fibra de colágeno mais frágil pela diminuição dos números de ligações de hidrogênio que ela irá formar. Isso pode causar então uma baixa estatura no indivíduo com carência crônica de vitamina C, pois os ossos são ricos em fibras de colágeno de tipo 1, impedindo a sua então correta formação. Você pode observar também dificuldade na cicatrização de feridas, pois as fibras de colágeno também são abundantes na derma da cute, e os tecidos conectivos também ficarão mais frágeis e irão formar capilares mais sensíveis, que irão se observar então um sangramento mais frequente no indivíduo. Nestes indivíduos também se observa tecidos conectivos mais frágeis, que irão formar então capilares mais frágeis, e então se irá observar sangramentos nesses indivíduos com escorbuto.
Também existem as colagenopatias originadas por causa de defeitos genéticos, como a que pode ocorrer com o colágeno de tipo 7, que irá ancorar o colágeno 4 da membrana basal às fibras reticulares do tecido conectivo logo abaixo. Logo, uma mutação desse colágeno irá causar uma epidermólise bolhosa, conhecida como distrófica ou dermolítica. Os defeitos genéticos que prejudicam o colágeno de tipo 1 são a causa de uma rara patologia conhecida como osteogênese imperfeita. Será observar então uma menor massa óssea e mais fragilidade desses ossos que irão se quebrar facilmente e se pode observar deformidades esqueléticas. Existem várias formas de osteogênese imperfeita, podendo ser mais ou menos graves, de acordo com quantos processos relacionados à síntese de colágeno de tipo 1 serão apresentados defeituosos. As mais graves são incompatíveis com a vida. Por exemplo, a osteogênese imperfeita de tipo 2 forma ossos com malformação da caixa torácica que não irão sustentar um processo de respiração adequado, além de que o crânio é tão sensível e maleável que ele vem comprimido durante o parto normal. Formas mais leves da osteogênese imperfeita irão envolver mutações que substituem a glicina por qualquer outro aminoácido. A glicina é o menor dos aminoácidos e permite as dobras corretas que formam as tripla hélicas para que essas então formem as corretas ligações de hidrogênio. Bem, qualquer outro aminoácido no lugar da glicina irá criar um volume que irá atrapalhar esta formação da tripla hélica correta, determinando então uma fibra de colágeno mais frágil. Também é possível ocorrer mutações em enzimas que deveriam degradar o próprio peptídeo do procolágeno, ou então mutações de moléculas que deveriam hidroxilar as prolinas ou as lisinas, ou então as mutações nos chaperones, que são proteínas que auxiliam outras proteínas a realizar a correta formação de suas estruturas. Todas essas mutações vão causar a osteogênese imperfeita de diferentes intensidades.